E eu me liberei em 83, 89 eu tive aquele convite surpreendente, né? E aí, quando tá, mas e aí? Não, a mesma coisa, pessoal. Quando saiu a notícia que eu ia ser treinador do Grêmio, naquela fase que estava possivelmente para cair no octogonal da morte do Campeonato Gaúcho, se não ganhasse o jogo em Vacaria, ia disputar o octogonal da morte do Gauchão, para ver quem é que caía para a segunda hora. Nossa. E eu fiz um acordo que eu não me arrependo até hoje. Quando eles me chamaram, perguntaram quanto é que eu queria para fazer o trabalho. Eu disse, quando é o jogo? Domingo em Vacaria. Isso era uma quarta-feira. Eu disse, eu dou o treino quinta, sexta, viajo sábado, jogo. Se eu ganhar, eu discuto segunda. Se eu perder ou empatar, eu volto de carona com qualquer pessoa, nem no ônibus eu volto. Porque eu não vou ser treinador em octogonal da morte do Grêmio. Ganhou ou empatou, fico vivo, vamos conversar. E aí ganhou o jogo, conversamos, acertamos e aí ainda fizemos uma reviravolta, né? Porque conseguimos, na época, ser campeão gaúcho daquele jeito ainda, né? Então, e na sequência teve aqui tu disse que é a tua Copa preferida. Que é Copa do Brasil. A Copa preferida. Tá com a camisa. E aí me diz, tu vai pro Grêmio, a torcida já pegou no pé, a torcida colorada, né? E aí tu ganha a Copa do Brasil, o pessoal pegou mais no pé. Aí sim. Mais ainda, aí pegaram mais no pé. Eu tenho amigos que até hoje cobram isso. Tá brincando. Tu até podia ter ido esse cara. Na casa da gente, a gente não tem... Filho não tem coração, filho tem estômago. É verdade. É verdade. Ele não quer saber se o prato é vermelho ou é azul, tem que ter comida dentro. Esse tá bom, mas não precisava ir lá e ganhar. E agora, tu vai dizer o quê? Né? Não tenho o que dizer. Mas foi uma experiência bem... Até tem uma coisa que é praticamente parecida com a do Inter lá atrás, que eu te disse que eu começo como treinador interino, e aí fiquei 4 meses sem perder nenhum jogo. Por isso é que eu acabei virando o treinador. Porque nós vamos te tirar como? No Grêmio é a mesma coisa. Nos primeiros 4 meses, 4 para 5, eu fui campeão gaúcho e campeão da Copa do Brasil. E não tinha perdido nenhum jogo ainda. Nossa, imagina. A torcida conquistou ali. Eu fui perder um jogo depois de mais de 4 meses e meio, quase 5, para o Botafogo, num contra-ataque do Botafogo no Estádio Olímpico, no final do jogo. O goleiro dos caras pegou tudo. Perdemos gol, tudo. Contra-ataque. Estava lá em cima, tomamos um gol, perdemos o jogo. Tá, mas olha só. Aí, só para que tu entenda o paralelo que eu disse. Lá no Inter foram esses 4 meses, aquela coisa toda para virar de interino treinador. No Grêmio ali, quando aconteceu isso, eu tinha sido campeão gaúcho e campeão da Copa do Brasil quando eu perdi o primeiro jogo. E fui xingado a tarde inteira depois desse jogo. Como é que pode, né? Por causa de Porque perdeu Porque um jogo. eu tinha o perdido. E aí, ou seja, alguém estava com alguma coisa trancada, louco para eu me xingar lá atrás. Não estava conseguindo. Enquanto não perdeu. Não tinha como. A primeira que perdeu tinha um coro. Teve um coro no jogo do Cláudia Colorado. Tá brincando. Como eu já estava um pouquinho mais calejado, né? Já tinha aprendido a me comportar nessa hora. Não teve problema nenhum, assimilei. Quando aquela do sair na rua, tá? Quando tu e aí o cara diz, aí tu sai do jogo, aí tu passa na padaria para levar um pão para casa e o padeiro diz, bom, mas que porcaria esse teu time hoje, hein? Aí tu vai botar uma gasolina, é o cara da bomba, pô, mas não joga nada esse teu time. Isso aí tu tem que te acostumar. E eu tive muita facilidade em assimilar essas situações todas e não criar atrito. Nem nessa hora com o torcedor, com quem diga isso, tudo, e nem com as instituições.
Eu fui técnico do Inter 7 vezes e do Grêmio 4. E não tive atrito com ninguém. Quando vocês dizem assim, não, mas tu trabalhou nos dois e tu transita bem nos dois, porque eu sempre respeitei as instituições. Eu nunca saí falando mal, mesmo que eu tivesse razão. Nem flauta, nada assim. Nunca, no outro, nunca tocou flauta. Toquei flauta. Como é que eu vou tocar flauta se eu enchi a pança das crianças? Não, mas eu digo no passado, até quando tu era jogador, daqui a pouco... Mas aí que tá. Tu já pensava que poderia em algum momento ter uma oportunidade no Grêmio? Não, nunca pensei nisso. Era comportamental mesmo. Como eu era metido nessas coisas de associação, de sindicato, eu tinha jogadores do Grêmio que conviviam comigo na semana porque eram membros da diretoria. Então, nós éramos aqueles caras que tínhamos que evitar não só a flauta, mas a briga dentro do campo, que antigamente tinha briga, tinha agressões, tinha ofensa. E a partir daquele instante que a gente começa a mexer na formação de associação, visando o sindicato, Vitor Hugo, Anchieta, Eurico, Dorinho, aquela turma toda, Beretta, todos eram da diretoria da associação e posteriormente sindicato. Então a gente dizia, pessoal, nós somos os primeiros que temos que evitar qualquer encrenca, nós temos que fortalecer a atividade que vai ser regulamentada, regularizada, e tanto que foi que hoje os jogadores têm a proteção que nós lá atrás nunca tivemos. Naquela época lá atrás, muitos clubes brasileiros e do mundo acabaram com carreiras de atleta porque as profissões não eram regulamentadas nem regularizadas, e aí aquele negócio do vínculo. Ou assina comigo, tu não joga mais. Grêmio e Inter acabaram com algumas carreiras, certamente. A gente sabe pela história, né? E aí nós éramos o que, no campo, a gente dizia assim, começa o jogo, cada um defende o seu. Respeito, disciplina, cada um trava o seu time, se quiser, o da briga, porque fica ruim para nós gestionar uma situação que vai nos beneficiar e ao mesmo tempo está esculhambando o jogo. E a gente tinha. Tem um fato acontecido, eu era jogador ainda. E o advogado, na época, que era da Associação para Transformação para Sindicato, chega para mim, eram 2h30 da tarde, 2 horas. Disse, cara, precisamos de uma reunião hoje. E eu, como assim? Não, hoje tem que ter uma reunião hoje que nós temos que ter a documentação, porque tem que mandar. Não. É uma coisa meia de urgência que tinha que ser feita. Eu disse, cara, eu tenho treino agora. Estava treinando do Inter, machucado, mas estava lá. E era presidente da associação. E eu disse, não, mas tem que dar um jeito de... E na diretoria tinha gente do Grêmio, do Inter, do São José e do Cruzeirinho. Eu fiz o tratamento, saí do Beira-Rio, fui para o Estádio Olímpico, cheguei no Olímpico, os porteiros surpresos, ué, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu assim, eu tô vindo aqui, quem tá vindo não é o lateral do Inter, é o presidente da associação. Tinha essa... Eu quero falar com o treinador, com o senhor Telê. Era o Telê Santana. E aí veio o falecido Antônio Carlos Verardi, que era supervisor. O que houve? Eu disse, não, eu preciso de uma autorização do homem. Eu preciso de 5 minutos com os jogadores hoje. Agora, tem que ser agora. Ele está dando treino no suplementar. Mas pede para ele, por favor, diz que é urgente. E aí, aquele campo ali ficava cheio de gente, todo mundo queria zum, 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 e eu tive que dizer várias vezes, aqui não é o lateral, aqui é o presidente da associação. O lateral é só lá no jogo. E o seu Telê veio, falou comigo, pedi para ele que eu precisava expor para que aqueles jogadores do Grêmio fossem na reunião de noite, para nós poder ter o documento em ata registrado para dar o encaminhamento. E ele parou o treino e permitiu que eu falasse com os jogadores.
Porque ele foi jogador. Eu disse, o senhor foi o jogador. Sim. O senhor não tem a proteção o senhor nunca teve a proteção que a gente busca hoje. Eu preciso falar com eles. É hoje ou nós vamos ficar fora. E ele parou o treino, eu falei com eles, acabou, tô saindo. Quando eu estava saindo, passei por uns que estavam meio que olhando atravessados, agora comecem a se preocupar. O presidente está saindo de ação e está voltando a ser o lateral. Porque essas coisas, na época, a gente tinha relação, ainda tinha aquela mancha de é bom não ser amigo do rival. Do azul. E o azul dizia que não podia ser amigo do vermelho. Sim. Tá? Mas, no fundo, a gente era tudo amigo. Todo amigo. Um dos meus grandes amigos até hoje é o Yura. Um dos meus grandes amigos. E no jogo eu passava o laço quando eu estava dentro, porque era divertido, era chato. E era craque, né? O Loivo, que era o ponto esquerda da época, né? Meu amigo até hoje. Né? Sim. Então, essa situação de assim, como é que transita? Transito porque eu nunca desrespeitei. Mesmo quando eu perdi, porque a gente tem que ter o entendimento de que na maior parte das vezes a gente perde. Só ganha um. É verdade. Só um que ganha, o resto tudo perde. A maioria perde, né? A maioria absoluta perde. Só ganha um. É. Então, a gente mais perde do que ganha. Se cada vez que eu perder, eu soltar o verbo, eu transferir culpa, eu dar entrevista xingando que, perdeu por isso, porque o jogador tal, porque o dirigente tal, porque não sei o quê. Não cabe, cara. É verdade. Pra mim, não cabe. Quando perde todo mundo, principalmente eu, porque era o treinador. Sim. Feito. Acabou.